Então, pessoal, hoje nós vamos falar então desse aí, o maior erro, o erro mais comum alimentar que as pessoas cometem, né? Que é muito comum mesmo, tá? A grande maioria das pessoas comete esse erro, tá? E a maioria também, né, subestima o quanto esse erro alimentar pode atrapalhar a saúde delas e, por exemplo, causar uma série de problemas de saúde, por exemplo, ganho de peso, ganho de gordura abdominal, obesidade, ganho de gordura visceral, problemas de glicose, né, pré-diabetes, diabetes, insulina alta, problemas de falta de energia, aquela fadiga crônica, né, a pessoa está sempre cansada e não sabe por quê, a piora da flora intestinal, intestino preso pode causar esse problema que a gente está falando, dores pelo corpo, artrite, artrose. É muito comum as pessoas que sofrem de dores pelo corpo, de inflamações crônicas, de artrite, de artrose, cometerem esse erro alimentar que a gente vai falar aqui hoje. E pessoal, qual que é esse erro, né? Que é tão comum assim hoje em dia e atualmente? É ingerir com frequência o que eu chamo de farináceos. O que são farináceos, tá? É pão, macarrão, bolo, bolacha, salgadinho, tudo aquilo que é feito de farinha, principalmente a farinha de trigo refinada. E isso, pessoal, infelizmente é algo muito enraizado na nossa cultura, né? A gente já nasce comendo dessa forma, né? E a pessoa vai, então, a vida inteira comendo dessa forma. Se você observar, né? Tem pessoas que chegam a comer farináceos todos os dias e várias vezes por dia. Isso é muito comum, tá? Por exemplo, de manhã, pão, tá? Tem pão no café da manhã. Meio-dia, macarrão ou lasanha, enfim, alimentos que têm farinha, né? Ou um empanado com alguma farinha. Lá pela tarde, geralmente é alguma bolacha, que também é feita de farinha, algum salgadinho. E de noite, então, novamente, ou macarrão, ou pizza, ou pão, ou lanche, tá? Então, tem pessoas que chegam a consumir aí 4 vezes por dia uma quantidade significativa de farináceo. E isso, então, traz muito prejuízo para a saúde. Então é importante a gente se conscientizar que esse tipo de alimento ele não é bom para a saúde, tá? Eu já vou explicar por quê. Não é algo para se comer todos os dias, muito menos várias vezes ao dia, tá? É alguma coisa para você comer, farináceos lá de vez em quando, tá? Daí o seu corpo consegue metabolizar. Mas, a princípio, você se conscientizando que não é um bom alimento, você procura então gostar mais de alimentos que fazem bem para a saúde. É outra sugestão que a gente dá aqui no canal, né? Busque gostar e ter cada vez mais alimentos saudáveis e busque então deixar de lado, evitar esses alimentos que não são tão saudáveis, apesar de você gostar deles, né? A gente não pode ir só pelo sabor. E à medida que você vai gostando de alimentos que te fazem bem, né? Aprendendo a gostar de alimentos que te fazem bem e descobrindo também vários alimentos que você gosta e são saudáveis, e ao mesmo tempo você vai deixando de lado então esses que não são tão saudáveis. Será que vale a pena você comer uma coisa que tem um gostinho bom e sacrificar a sua saúde por causa disso, né? Então, é algo que tem que ser refletido. Então, qual que é o principal problema dos farináceos? Eles têm mais de 90% é um carboidrato refinado, né? Então, um monte de glicose que vai ser rapidamente absorvida pelo seu corpo, tá? Vai causar todos aqueles problemas de altas quantidades de glicose no corpo. E tem pouca quantidade de nutriente, tá? Pouca fibra, poucos minerais, enfim, poucas vitaminas. Então, é pouco nutriente e muita glicose, tá? E isso é uma fórmula, então, que prejudica a nossa saúde. E é por isso, então, que muitas pessoas que se alimentam desse tipo de alimento, elas, com frequência, né? Elas acabam, então, reclamando, né? Depois de alguns anos comendo isso, né? As pessoas começam a reclamar, eu tô com uma fadiga, eu tô muito cansado, não consigo ter motivação, né, para fazer exercício físico. Então, por quê? Porque esse tipo de alimento ele reduz a capacidade do nosso corpo de gerar energia. Ele vai lá e agride, né, a nossa mitocôndria, as nossas mitocôndrias, né? Então, reduz, né? Vai criando realmente uma fadiga crônica, uma inflamação crônica na pessoa, uma falta de nutrientes, tá? Os farináceos, eles acabam depletando zinco, né, por exemplo, no corpo. Então, atrapalham esse mineral, tá? Então, realmente não vale muito a pena e as pessoas não têm ainda essa conscientização. Por isso que eu estou, então, trazendo nesse vídeo essas informações para vocês, né? Para vocês ficarem mais lúcidos, né, sobre esse assunto. Então, pessoal, conforme eu disse, esse tipo de alimento ele está muito na nossa cultura. A maioria das pessoas
nasce, já aprende a comer dessa forma e segue a vida adulta inteira, assim, então comendo esse tipo de alimento, mas em algum momento as pessoas podem mudar isso, né? Esse vídeo aqui é uma oportunidade para você refletir sobre isso e ver se não vale a pena você trocar, né, esses farináceos por outros alimentos mais saudáveis, tá? A gente tem aqui no canal vários vídeos falando de alimentos, né, saudáveis, enfim, sobre o que comer no café da manhã, sugestões, né? Mas então procurar comer outros alimentos, né? Enfim, legumes, verduras, ovos, carnes, enfim, tem uma série de outros alimentos que você pode estar usando, né? Em vez de lanche, por exemplo, em vez de ficar comendo pão, bolacha, você pode comer as nuts e uma fruta, né? Combinar as duas coisas. Então tem muitas opções de alimentos saudáveis e realmente nutritivos. E se você realmente quer ter muita saúde, né? Quer ter saúde de verdade, quer ter uma saúde plena, então é importante que você fique longe dos farináceos, só se for lá de vez em quando, né? Mas não no dia a dia, tá bom? E lembrando também, né? Procure gostar de alimentos saudáveis, né? Esse é um assunto para um novo vídeo. Vou comentar para você sobre isso no próximo vídeo, ok? Então, espero que você aproveite essas informações. Também aproveite, né, o nosso e-book que está aqui embaixo, né, que fala sobre os 10 pilares da saúde. É um e-book gratuito que está na descrição do vídeo, né? Também está no primeiro comentário fixado. É muito importante, se você gosta aqui do canal, gosta desse conteúdo, você dá uma olhadinha nesse e-book, tá bom? Um abraço então e até o próximo vídeo.